Ah, mas me respeita que eu não tô falando de qualquer clube não, eu tô falando do Corinthians. E por se tratar do Corinthians, sempre todo mundo quer saber como vai ser o time sempre que o ano chega no final. Até porque o Corinthians tem uma grande torcida e um potencial de massa gigantesco. Quer dizer, potencial não, porque o time é um clube de massa mesmo. Mas quando eu falo potencial, é chegar no ponto de que o Corinthians tem muito potencial pra ser um clube rico. Mas parece que gestão após gestão a gente vê o Corinthians sempre afundado na mesma situação, com péssimos gestores, uma gestão financeira terrível e vendo grandes rivais tendo excelentes administrações. Então é óbvio que a torcida fala e pensa: caramba, qual é o problema desse clube? O problema desse clube deve ser muito grande, só pode ser problema espiritual. Como é que eu vejo o Flamengo fazendo isso aqui e o Corinthians não consegue fazer? Qual é realmente o problema do clube nesse caso? De fato, o Corinthians vem querendo cortar gastos e o provável título da Copa do Brasil pode ser excelente pro clube, mas ainda assim o clube não quer contar com isso e quer fazer uma lista de despesas eficiente para voltar ainda mais forte no próximo ano. Mas você já sabe quem são esses jogadores? Se não sabe, vai saber agora. Primeiro, deixa o like e depois se inscreva no canal, porque vamos a mais um vídeo do Zefut. Conto com você até o final, simbora pro vídeo. O primeiro da lista é o Fagner. Talvez você nem se lembrasse, mas o Fagner ainda é jogador do Timão. É que agora em 2025 ele não esteve jogando pelo time alvinegro, porque de fato ele estava emprestado pelo Corinthians para o Cruzeiro. Só que esse contrato de empréstimo vai acabar agora no final do ano. E a tendência é que o Cruzeiro não compre o Fagner, não queira ficar com ele de maneira definitiva, e isso porque o Fagner é um jogador que já tem 36 anos, tem um alto custo para o clube mineiro. E aí entra um lado que é um dos mais importantes. O Fagner, desde que chegou no Cruzeiro, acabou jogando muito pouco no seu empréstimo, não marcando nenhum gol e dando apenas uma mísera assistência. Acabou fazendo poucos jogos desse ano porque ele fraturou a fíbula e, consequentemente, sua recuperação demora mais, porque ele não é mais aquele cara de vigor absoluto, aquele cara que era mais novo, aquele cara que recuperava-se mais fácil, tanto da parte muscular quanto da parte óssea. Dessa forma, Fagner vai voltar para o Corinthians, mas a ideia do Timão, de acordo com o próprio GE, é de não reintegrar o Fagner para o elenco principal da equipe alvinegra. E bem, você sabe muito bem da identificação do Fagner com o Corinthians. Por mais que ele seja ídolo, tenha bastante história no clube, o Corinthians quer olhar para frente. Inclusive, outros nomes e outras peças estão fluindo muito mais que o próprio Fagner. O Mateuzinho, que está bem estabelecido na lateral direita, então o Fagner acaba sendo um jogador de alto custo, caro, um pouco mais velho, e isso dificulta sua inserção no time. Ou seja, ele vai voltar do empréstimo e a ideia do Timão vai ser já de procurar um novo destino para ele. E sendo direto, o Corinthians realmente precisa fazer essa reformulação, se bem que nessas últimas temporadas vem fazendo, quando acabou se desfazendo de nomes como Cássio, Renato Augusto, Fábio Santos. Isso acaba sendo natural. Com isso, o Fagner acaba entrando nessa lista de dispensas, e não se trata de apagar a história do Fagner no Timão. Aliás, é uma história muito bonita de títulos, idolatria e, consequentemente, identificação. Mas todos nós temos que saber a hora de encerrar o ciclo, e esse ciclo do Fagner, pra mim, acabou. E o número 2, você pode ficar ainda mais surpreso, porque nem parece que ele joga pelo Corinthians, nem parece que ele tem vínculo com o Corinthians. Trata-se do Pedro Raul, atacante, que vem agora na mesma situação do Fagner. Ele não esteve no Corinthians em 2025, ele jogou por outro clube, jogou pelo Ceará, conseguiu marcar gols, ter mais confiança. Aliás, parece que o Pedro Raul rende mais em times assim, Goiás, Ceará, que claro, com todo respeito, até porque eu gosto muito do Ceará e também gosto do Goiás, mas eu estou falando de equipes de massa como o Corinthians ou até mesmo o Vasco. Ele não consegue render da mesma forma do que quando está em equipes mais médias, digamos assim, equipes médias. Então, dito isso, ele, apesar de ter mais confiança, o time do Ceará acabou caindo para a Série B. Então, fora de cogitação para o Vozão comprar o Pedro Raul, exercer sua opção de compra, e isso implica que ele vai sair. Então é mais um que volta de empréstimo, e o Timão também não pretende utilizar, até porque o Corinthians tem pro comando de ataque o Yuri Alberto, o Depay e o Guinegão. Então eles não veem fundamento em reintegrar o Pedro Raul, que é um jogador que, quando estava no Corinthians, foi mal, não justificou o alto investimento e ele tem um alto salário. E o Corinthians tem que pensar como time grande que é. De fato, o Timão não vê sentido em reintegrar um jogador que vai ter vencimentos muito altos.
Então a tendência é que o jogador de 29 anos também seja colocado numa lista de transferências para que possa encontrar outro clube para ele. Como o Pedro vem de uma temporada com 17 gols e 2 assistências em 45 jogos, é claro que vão aparecer alguns interessados nele, porque na verdade o Pedro Raul não é ruim. Ele não é um jogador descartado em vários clubes, inclusive da Série A. Poderia sim estar em um clube melhor, e por que não ir para outro clube, né? Seria o melhor para Corinthians e para Pedro Raul. Número 3, Fabrizio Angileri. De fato, vamos agora para o elenco atual, para os jogadores que estão nesse elenco atual. O lateral esquerdo, o argentino, também está na lista de dispensas. E a situação dele é mais delicada porque envolve uma falha de acordo e não apenas desempenho ruim. Angileri jogou bastante ao longo da temporada, acabou fazendo um revezamento com Matheus Bidu e o maior problema é justamente a oscilação dele. Angileri é um jogador que joga bem o jogo, depois faz 2 jogos medianos, depois jogo ruim e assim sucessivamente. Então, acaba que é um jogador de cadeia que tem aquelas cadeias cíclicas, uma hora o ciclo tá bem, outra hora o ciclo tá mal, e isso é a definição do Angileri. Devido ao fato até do Matheus Bidu ter feito um bom ano de 2025, não acho um jogador ruim, é um jogador mediano, razoável, não acho um craque, mas ainda assim, o Corinthians que quer livrar um pouco sua parte de finanças pode achar melhor mesmo fazer essa venda do Angileri. E o quarto é o Maicon. Ele tá numa situação mais ou menos parecida com a do Angileri. É um jogador que o contrato tá acabando, mas o clube tá aberto até conversas para ele permanecer. Só que no caso do Maicon, ele é diferente do caso do Angileri, porque o Maicon não tá no Corinthians como jogador do Corinthians. Ele tá no Timão emprestado de novo pelo Shakhtar Donetsk, clube da Ucrânia. Então o Corinthians chegou até a ter algumas conversas com os ucranianos para renovar o contrato de empréstimo por mais um ano. Só que como o Corinthians tem algumas pendências que ainda não pagou de outras temporadas relacionadas ao Maicon, o Shakhtar não tá querendo então emprestar de novo ele, e só estão cogitando nesse momento vender. O Corinthians pode ficar com o Maicon em definitivo, mas aí teria um custo acima de 10 milhões de reais. E sinceramente, o Corinthians está evitando pagar caro, até porque ainda está sanando algumas dívidas. Eu não vou dizer algumas, eu posso até dizer algumas, mas é eufemismo, tá? Porque são muitas dívidas que o Corinthians tem, muitos acúmulos de gestões irresponsáveis, muitas gestões que acabaram manchando o clube, então consequentemente isso volta para os jogadores. Isso volta para o planejamento dos jogadores, do treinador e por aí vai. Lembrando que Maicon não é titular do Corinthians e isso pesa. Ainda assim joga com frequência, mas não como titular. 40 jogos no ano, 3 gols, 1 assistência. Ao longo de boa parte da temporada, Maicon não foi titular no time do Timão, mas tem ganhado mais espaço na reta final. Tanto que tu vê na Copa do Brasil contra o Cruzeiro foi titular e também foi capitão da equipe do Timão, comandada pelo Dorival. Número 5, Ángel Romero. O Romero, claro, é um jogador que dá muitas memórias positivas para o torcedor do Timão. Ele esteve presente em várias conquistas, títulos brasileiros, ascensão do clube em vários momentos, tem uma história muito boa com o clube nos últimos anos. Romero é um jogador que tem um salário muito alto sim, e ele foi reserva ao longo de todo o ano, então o Corinthians simplesmente não vai renovar com ele, de acordo com a publicação do GE. Então, vai ficar livre sim no mercado e vai poder assinar a custo zero com qualquer outra equipe. Encerrando então sua passagem pelo Timão, ele foi muito importante em outras temporadas, tanto para título quanto também para o Corinthians lutar contra a zona de rebaixamento tão complicada. Foi uma espécie de xodó do Corinthians em vários momentos. Só lembrar daquela paródia do Fute Paródia, se você já tiver visto, o Romero, como eles mesmos diziam, um Pelé não negro lá do Paraguai. Nunca foi um grande primor técnico, mas sempre compensou tudo isso com muita dedicação. Então o jogador que vai embora do clube, mas com o máximo respeito da torcida, sai pela porta da frente. Em números, 53 jogos para o atacante paraguaio na temporada, marcou 5 gols e deu 3 assistências. O Corinthians entende que o custo-benefício não foi positivo e não se pode trabalhar apenas com o passado, mas também com o presente. Número 6, Thales Magno. Outro atacante que também não vai permanecer no Parque São Jorge é o Thales, que mescla um pouco da situação do Romero com a situação do Maicon. Thales estava no Corinthians emprestado pelo New York City dos Estados Unidos da MLS. Então isso significa que se o Corinthians quisesse realmente ficar com ele, teria que exercer a opção de compra, que era um valor elevado. Só que, como o Thales foi reserva ao longo de todo o ano, assim como o Ángel Romero, então o Corinthians entende que não vale a pena exercer a opção de compra. Thales Magno até foi importante no começo da temporada, principalmente no Paulistão. Conseguiu emendar uma boa sequência, fazendo gols por ali, só que agora, nesse segundo semestre, caiu muito de rendimento. E se você tiver visto o gol que ele perdeu contra o Juventude, é absurdo, cara.
só ele contra o Jandrei, só ele contra o goleiro, e ele conseguiu desperdiçar. Foi uma coisa inacreditável, cara a cara. Com isso, já mostrou que a confiança dele não tá tão boa. Então, aos 23 anos, ele vai voltar pro New York City. Foram 48 jogos no timão para Tales nesse ano, com 6 gols marcados, grande parte no começo da temporada e 3 assistências. Pelo custo-benefício, o atual desempenho e tudo que isso gera, não se torna tão inteligente assim manter o Thales Magno no time atualmente. O melhor talvez seja mesmo deixá-lo ir. O Corinthians tem pro ataque Memphis Depay, Yuri Alberto, Guinegão, Vitinho, outras opções que são bem mais interessantes do que o nosso camarada Thales Magno, beleza? E também podemos colocar na lista o nome do Yuri Alberto, apesar obviamente dele não ser necessariamente uma dispensa, mas sim, provavelmente, ser uma venda. Yuri está muito próximo de fechar um acordo, segundo fontes da Itália, para Roma. A Roma que, por sinal, seria sim um upgrade em relação à carreira do Yuri no sentido europeu, e não que o Corinthians seja demérito, mas que na Roma ele teria oportunidades de beliscar uma seleção brasileira. Lembrando que ele já foi convocado para a seleção, mas ainda no começo do ciclo de 2023, quando o técnico interino ainda era o Ramon Menezes. Chegou a jogar contra a seleção de Marrocos e realmente só teve essa oportunidade. Na época ele estava muito bem, inclusive fazendo boas atuações quando chegou no Brasil. Então, de fato, não se trata de dizer que o Yuri é um jogador ruim. É um fato que Yuri, apesar de alguns erros e alguns gols perdidos incríveis, é um jogador mais constante ultimamente, e sem contar que sempre se entrega ao máximo pelo Corinthians. Tem uma paixão que parece ser incondicional e isso é muito forte para ele. Mas claro que se for para melhorar sua carreira, talvez seja melhor um upgrade para Roma. Mas eu quero saber a sua opinião dessa lista toda, mas não. E de fato o Corinthians é mesmo o clube do povo. Por mais que viva alguma crise financeira, essa equipe já provou que não é assim que o clube acaba, e na verdade que nunca vai acabar. Pensa só em quantas e quantas crises o Corinthians já teve em anos anteriores. Isso sem falar da pior crise de todos os tempos em 2007, quando caiu, e mesmo assim conseguiu se reerguer como a torcida da Fiel sempre fez. Mas desses nomes, você acha que tem um que merece mais? O Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil e vai conseguir ganhar dinheiro, ou vai ficar no perrengue novamente? Quero que você comente aqui embaixo. Claro, deixa seu like, dá um hype se você tiver o hype, se inscreva no canal e eu te vejo logicamente no próximo vídeo. Valeu!